Vamos falar de desoneração da folha de pagamento. Quem se conecta com a gente agora também, direto do Congresso Nacional, é Liz Cap. Liz, seja bem-vinda, minha amiga. Muito boa noite para você. Bom, desoneração da folha também vai ficar para agosto? Oi, Jesus, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando o Poder Expresso, e vai ficar para agosto. A gente está vendo essa novela aí, pode até falar um pouco assim, já tem alguns meses, e ontem, né, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal atendeu um pedido que foi apresentado pelo Senado e pela Advocacia Geral da União, que representa o governo, e deu um prazo maior, né, para que se chegue a uma conclusão relacionada à desoneração. O Congresso precisa, né, na prática, chegar a um acordo junto com o governo para colocar em termos como é que fica a transição para a desoneração, para ver se ela continua ou não. O governo levou esse caso para o STF, depois de várias aprovações aqui no Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram um projeto de lei para estender a desoneração na folha de pagamentos, que é uma redução aí na contratação de funcionários, tanto de setores, 17 setores da economia, quanto de municípios. O governo falou que não tinha condições de pagar por isso, apresentou uma medida provisória, o tema acabou ficando aí em embate entre o governo e o Congresso, e na conclusão, depois que essa medida provisória acabou sendo alterada e deixando esse tema de fora, teve esse apelo ao Supremo Tribunal Federal, que ficou do lado do governo, né, uma decisão do ministro Cristiano Zanin. Tentando dar uma resumida, porque é uma história um pouco longa, a gente está acompanhando isso há alguns meses, né, Jesus? Mas agora o Senado aqui planeja, né, chegar a uma conclusão em agosto, e o prazo final passou para o dia 11 de setembro. Esse prazo inicialmente ia até essa sexta-feira agora. A gente teve também o depoimento no Conselho de Ética de Chiquinho Brazão. Ele é deputado federal e ele é apontado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, como o suposto mandante. Ele e o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas lá do Rio de Janeiro. Chiquinho Brazão, deputado federal, porque a gente tem lá o processo no Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se condena ou não o Chiquinho Brazão por ter ordenado a execução, ou supostamente ordenada a execução de Marielle Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, em 2018. E a gente tem uma outra questão que está sendo discutida, né? Porque isso configura uma quebra de decoro parlamentar e, por isso, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados está analisando a situação dele, se caça ou não, né? Se ele deve perder o mandato ou não. A gente sabe aqui, Liz, que ontem ele alegou inocência e disse que tinha uma boa relação com Marielle. Eu quero saber o seguinte: como é que fica de agora em diante a tramitação desse processo aí no Conselho de Ética? Quais são os próximos passos? Também deve ficar para agosto, né? Isso, vai ficar para depois do recesso. A gente tem a expectativa de que o relatório, né, quem está analisando esse caso é a deputada Jaque Rocha, do PT lá do Espírito Santo, e ela deve apresentar um relatório colocando, depois de todas essas etapas, a gente teve essa etapa final agora, os depoimentos, qual que é o parecer dela em relação a essa possível cassação do deputado. Tem a expectativa de que ela apresente isso logo nos primeiros dias de agosto. Depois dessa apresentação, a defesa do deputado tem um período aí para apresentar algum tipo de comentário, enfim, apresentar realmente a defesa, se for o caso, porque tudo depende do relatório da deputada, e depois de uma análise do Conselho de Ética, numa eventual aprovação, ainda precisa de uma análise no plenário da Câmara dos Deputados. E foi isso, né, Jesus? A gente está esperando já há alguns meses essa análise no Conselho de Ética, outros processos também estavam lá no colegiado, são várias etapas, e essa última semana foi marcada por esses depoimentos, e a gente tem até um trechinho do que o deputado falou. Ele está preso desde março, mas entre as alegações de inocência, ele falou também dessa relação com a vereadora, e a gente pode ouvir o que ele falou agora aqui no programa. E sim, no nosso caso, no meu caso específico, eu sou inocente. Então, eu não acredito que isso afetaria. Nós somos, na verdade, vítimas, né? Infelizmente, assim como foi a vereadora Marielle, que infelizmente a família sofreu, não dá nem para imaginar, nem para calcular, porque eu tenho meus filhos, tenho uma filha que deve ser mais ou menos da idade da Marielle, então não dá
e para pensar, para imaginar numa situação dessa. Mas eu, como parlamentar, sou inocente e evidente que eu sei que existe um processo, que é normal, devido à grande proporção principalmente, mas continuo afirmando que sou inocente. Liscap falando direto do Congresso Nacional, falando sobre desoneração da folha de pagamento e sobre o processo que pode resultar na perda do mandato de Chiquinho Brazão, apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como mandante da execução da vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. Liscap, muito obrigado pela participação, minha amiga. De nada, Jéssica. A gente continua trazendo todas as informações aí no site do SBT News. Inclusive, a gente já vai subir uma informação de uma aprovação que teve agora há pouco aqui no plenário do Senado, que está ligada à redução daquele imposto IPI, que é o imposto